Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Vamos falar hoje sobre um assunto que vocês adoram, que é investimento. E para isso, nada mais nada menos do que o Márcio Placedini, da Toro Investimentos, uma empresa fortíssima, aí, uma corretora do Grupo Santander, onde os caras têm um histórico muito legal de educação para quem investe em ações, e uma plataforma bastante completa aí, com várias opções de investimento. Vou usar e abusar aqui da experiência do Márcio hoje para fazer uma leitura do que está acontecendo. Acho que nós estamos num momento particular aí da economia, tanto interna quanto externa, e eu quero saber do Márcio o que ele está enxergando para a gente ajudar, quer dizer, para nos ajudar a fazer melhores investimentos, fazer o nosso dinheiro render mais. Márcio, prazer ter você de novo, cara. Muito obrigado pela gentileza de comparecer ao podcast. Fred, eu que agradeço. Sempre um prazer a gente ter a oportunidade de bater esses papos, conversar um pouco sobre o mercado. É um mercado diferente, bem diferente, aliás, do que aquele que a gente tinha da última vez que a gente conversou há pouco mais de um ano. Então, trazer um pouquinho da perspectiva, ouvir um pouco da sua e ter a oportunidade de fazer essa troca, eu acho que é muito legal. Não só para a gente aprender um pouquinho sobre um momento diferente, mas também para melhorar a maneira como a gente investe. Então, eu que agradeço e cumprimento a todo mundo que está ouvindo a gente também. Massa, cara. Começa falando um pouquinho da Toro para a gente, para quem não escutou o outro podcast, que eu já aproveito para citar o 326. Quem não escutou, vale a pena. O Márcio já começou a dar bons insights lá no 326, mas para quem não escutou ainda, uma breve pincelada sobre a Toro. Legal, Fred. Bom, Toro é uma corretora que oferece todo tipo de investimento, como renda fixa, renda variável, fundos de investimento. E o que a gente tem de diferente? Renda variável com corretagem zero e assessoria, renda fixa com taxa zero, fundos de investimento com cashback da remuneração que a gente recebe. É uma proposta de uso facilitado dos canais de investimento, assessoria de investimento gratuita, taxa zero e cashback. Como a gente busca fazer a nossa parte para entregar melhores opções de investimento para quem está com a gente. Legal. Me lembro que você disse no 326 lá, essa primeira conversa nossa lá ao final de 2020, que você antevia aumento de concorrência, né, com as nossas plataformas, e mais concorrência significaria menores taxas e melhores condições de investimento para o cliente, né, que é toda a pegada do Educando Seu Bolso também. Então, eu imagino que esse cashback aí mesmo já seja uma boa novidade, né, para quem investe dinheiro. Por exemplo, eu gosto muito e me aproveito disso, né, de ter uma parte do rebate, que muita gente sequer sabe o que é. Talvez valha a pena até a gente conceituar aí, né, de volta como dinheiro na minha conta. Começa por aí, cara. Explica rapidinho para a gente como é que funciona essa história que viabiliza o cashback. Legal, Fred. Aqui acho que é um ponto bacana. A gente falou da concorrência, né? E fico muito feliz de saber que nesses aspectos aí que a gente comentou, parte do movimento a gente é que puxou. Então, é a primeira plataforma completa que oferece taxa zero e cashback, tanto para operações em bolsa quanto cashback em fundos. E como que isso funciona? Bem simples. Fundo de investimento paga para a corretora que coloca ele na plataforma uma comissão. Então, o fundo cobra do investidor, em geral, nos fundos de ações, de multimercado, 2% de taxa de administração. Fala, corretora, para cada cliente que você me trouxer, eu devolvo para você um pedaço do que eu ganho. A gente recebe esse valor e divide ele com o cliente. Então, metade fica com a Toro para que a gente possa remunerar a nossa operação, o trabalho de distribuição, de ter levado esse produto, e a outra metade a gente devolve em dinheiro na conta do cliente para fazer o que ele quiser, investir em outros produtos ou sacar e gastar como ele entender melhor. Excelente. Aí, ó. Você que não está sabendo, tem fundo em alguma plataforma que não te oferece cashback, checa se, seja na Toro, seja em outro lugar onde você tem relacionamento, ou hoje é fácil, inclusive, de abrir um relacionamento desse para se aproveitar, né, dessa possibilidade de ter uma graninha a mais pingando na sua conta. Bacana. Recuperando também a conversa nossa 326, Márcio, o contexto era totalmente diferente, né? A gente tinha a taxa Selic ali a 2%, muito baixa, a taxa real negativa, a taxa nominal estava abaixo da inflação, e eu me recordo de uma frase muito importante que você disse naquela época, que era o maior risco é não assumir risco nenhum, né, porque
não assumir risco nenhum, você fica no Tesouro Selic, numa conta remunerada 100% do CDI, rendendo apenas 2%, que sequer corrige o poder de compra do seu dinheiro, né? Hoje, a 13,25, né, com esse tanto de nuvem no horizonte, com, né, os juros, inclusive, já mais longos, para 3, 5, 7, 10 anos aí, nessa faixa de 2 dígitos, 10, 11, você continua com essa mesma opinião ou mudou? Olha, Fred, eu acho que conceitualmente a ideia que a gente tinha lá atrás continua a mesma. Por que isso? Porque é muito difícil acertar o momento exato do mercado. Então, se você falar hoje, dia 13 de julho de 2022, possivelmente essa frase não é verdade, porque você tem uma remuneração atrativa, livre de risco, num cenário muito turbulento. Mas a velocidade com que o cenário econômico pode mudar, e eu não estou dizendo nem que vai, e muito menos querendo, né, me atrever a falar quando vai, é muito significativa. Eu estava lendo um estudo outro dia super interessante, de 1987, salvo engano, até 2021, o S&P 500, que é um dos principais indicadores da Bolsa Americana, subiu em média 9,5% ao ano em dólar. Um rendimento super interessante. Dentro desse intervalo, se você expurgasse os 40 melhores meses, o rendimento teria sido 0 no período inteiro. Ou seja, se você estivesse fora dos 40 melhores meses, você teria ficado de 87 a 2020 sem ganhar nada. O mesmo valor nominal que você aportou lá atrás. É óbvio que ninguém é tão azarado que vai perder exatamente esses melhores meses, mas o conceito que eu acho importante aqui é apostar no timing do mercado é muito perigoso. Se você perde um movimento de repique muito rápido e que pode acontecer mesmo antes do cenário real melhorar, você pode deixar uma oportunidade muito boa na mesa. Como que eu acho que a gente se protege disso? Não entrando no jogo de apostar com o mercado. Eu acho que a gente tem um benefício muito grande na hora que a gente consegue fazer aportes recorrentes, porque eu vou aportar hora em momentos bons, hora em momentos ruins, mas na média eu vou diminuir esse tipo de risco, e evitando a chance de eu colocar todos os meus ovos naquele produto quando né, o momento em que ele está mais caro ou o pior momento para fazer aquele investimento. E aí, com isso, eu acho que a gente consegue ter uma carteira que, no longo prazo, funciona melhor. Acho que, só para concluir, no tempo, ficar 100% em pós-fixado, sem risco, não se mostrou como uma estratégia que protegeu o poder de compra e que gerou multiplicação de capital. Então, pode ser que isso seja verdade em alguns meses, em alguns trimestres. Acho que, para quem não tem perfil de risco para assumir um pouco mais de volatilidade, talvez seja uma verdade mais intensa agora do que era quando a gente conversou lá atrás, mas eu ainda tenho um pouco a visão de que não correr risco nenhum ao longo do tempo é uma estratégia talvez das mais perigosas. Não, legal. Gostei, acho que faz sentido ter algum risco, sim, muito embora você tenha relativizado, né, que essa história era barbada lá atrás e agora você tem que contrapor qualquer investimento alternativo ou mais arriscado que você venha a fazer, né, com um sarrafo mais alto, que realmente é o que a renda fixa te proporciona. E o que muita gente sequer sabe, que às vezes até a própria renda fixa também, dependendo da aplicação que você faz ou o horizonte temporal que você tem, se você vai sair antes do vencimento, pode te oferecer algum risco também, né? As pessoas se desconsideram. Em relação a considerar risco como uma coisa importante, Márcio, eu também resgatei ali uma frase que você falou, né, que o risco em si não é uma coisa ruim, mas não saber que você está tomando um risco é algo que temos que evitar, ou nos preocupar. Eu gosto muito dessa frase também, por isso eu recuperei para trazê-la aqui novamente hoje, e a visão que eu tenho, né, que nesses últimos 4, 5, 6 anos, houve uma entrada muito grande de pessoas no sistema financeiro, quer dizer, sendo bancarizadas, passando a aderir a plataformas, até porque houve, como a gente já comentou aqui no começo, como a própria Toro é uma participante desse processo, uma facilitação muito grande do acesso a investimentos antes que ficavam restritos a um público muito, muito menor, né? Qual que é a sua avaliação, né, em relação ao conhecimento dos riscos que hoje
quer dizer, já estão na carteira. Muita gente já está comprado, já está investido, por exemplo, em fundos de ação que caíram muito no último ano e pouco, né, em fundos imobiliários que estão tendo problemas aí recorrentes, para não falar em moedas digitais, por exemplo, Bitcoin perdeu 2/3 do valor e muita gente acabou embarcando nessa. Fred, acho que a gente conseguiu ver muito bem a importância, exatamente como você falou agora, de fazer investimentos conscientes, principalmente do risco, né? Uma brincadeira que a gente faz muito aqui e que, infelizmente, às vezes se mostra verdade, é que a maior parte das pessoas ela é agressiva até conhecer o lado ruim de ser agressivo, né? Então, todo mundo, na hora que é perguntado, você quer ganhar 8% ao ano, 10 ou 15? Eu quero ganhar 15. Mas você pode perder 40. Não, mas eu sou sortudo, isso não vai acontecer. Quem olha no retrospecto muitas vezes fala, talvez os últimos 5 anos sejam uma boa proxy dos próximos 5. Então, acho que tem muita gente aprendendo que o seu perfil real de risco, na verdade, talvez fosse um pouco menos agressivo do que eles imaginavam inicialmente, mas eu acho que, ao contrário de outras crises, eu nunca vi a gente entrando, pensando numa visão sistêmica, tão maduro num momento adverso como a gente entra agora. A gente teve, e aí, óbvio que existem os nomes que não são sérios, mas uma proliferação muito legal de grupos de influenciadores financeiros, de fintechs, de novas empresas dentro desse mercado que trouxeram muito conteúdo, que trouxeram um nível de conhecimento muito legal para o cliente. Eu vejo isso se refletindo hoje no comportamento dos clientes. Vou pegar um exemplo aqui que eu acho que é bem exemplificativo disso. A gente olha as últimas crises, talvez em 2012 ou mesmo em 2008, era muito comum você ver um movimento da bolsa começar a cair e o cliente pessoa física começar a ir embora, porque ele comprava quando estava subindo e vendia quando estava caindo. Na pandemia, principalmente em 2020, e agora em 2022, a gente tem visto um movimento contrário. Muitas vezes a pessoa física tendo disciplina de, mesmo quem comprou enquanto a bolsa continuava subindo, mantendo os aportes recorrentes e continuando a formar essa poupança. Óbvio que isso não é uma verdade geral, né? Existem as exceções em todos os movimentos, mas eu acho que hoje a gente chega muito melhor preparado do que talvez a gente tivesse, como eu falei, em 2012 ou mesmo em 2008. Tá. Estou achando que você está... eu, como sempre, sou um cara um pouco mais conservador do que o gestor, mas é por isso que eu não sou gestor e vocês são, né? Uma opinião importante, você está lidando com uma gama enorme de clientes aí, mas, por exemplo, eu estou falando com base em estatísticas de resgates dos fundos de ações, né? Quer dizer, o pessoal, e multimercados também, inclusive, nos últimos meses ou até ano, houve resgates líquidos significativos, né, acompanhando de novo aquela história, né? Quando o produto entra em liquidação, aí eu não quero comprar mais, né? Quer dizer, eu vou na loja, se tiver caro, eu quero comprar, mas se tiver liquidação, aí eu fico com medo e ao invés de não fazer mais aportes, eu muitas vezes acabo resgatando, que é as estatísticas da Ambima aí de resgates em fundos de investimento em ações que continuam negativos aí, né, mês a mês, o ano de 2022 inteiro. Mas eu tenho que concordar com você que tem uma profusão muito grande de provedores de informação, de acesso a plataformas e às vezes a pessoa tem que aprender até com o próprio erro também, né? Como você falou, né? Tem que entender se ele é agressivo mesmo quando a maré baixa também, né? Exato. E aqui, Fred, acho que tem um ponto que talvez ajude a contemporizar esses dois contextos. Acho que o fundo de investimento ele é um veículo intermediário. A pessoa que sai da renda fixa, ela muitas vezes passa por um fundo de perfil mais arriscado, seja ele um FIA, que é um fundo de ações, ou um fundo multimercado, antes de ir para o mercado direto. Talvez o cliente que já cruzou essa barreira e tem um pouco mais de dicção, de conforto com o que é o mundo do investimento em renda variável nos ativos diretos, seja um pouco mais resiliente, né? Talvez quando a gente olhe para o recorte dos fundos, a gente veja uma saída grande. Também me chamou a atenção esses dados, salvo engano, 2022 foi em 5 ou 10 anos o pior resultado em termos de captação líquida para FIAs, e renda fixa bateu recorde, né? Quase 90 bilhões de captação, mas o que eu acho que a gente também vê ao mesmo tempo para quem talvez tenha percorrido uma jornada de conhecimento, de amadurecimento um pouco maior e já chegado nos ativos diretos, isso talvez tenha um comportamento um pouquinho diferente. Mas acho que também não é
não é uma regra geral, assim, pode ser um comportamento que na média a gente observa, mas ao mesmo tempo que a gente observa isso, tem gente que está fazendo o movimento inverso, né? Está saindo na hora que o produto entrou em liquidação. Cara, e falando um pouco de contexto aí, cara, o que você enxerga de contexto, o cenário? Não ligar a bola de cristal aqui, é sempre difícil de fazer isso, mas a gente não pode se furtar, né, a dar a nossa opinião, interno, externo. Eu já adianto que eu vejo uma situação razoavelmente complexa, mas você falou aí de uma coisa que me causou curiosidade, que é um amadurecimento institucional. Esse é um termo bastante forte que pode dizer que eu estou na contramão da história. Legal, Fred. Acho que aqui, assim, aí, novamente, né? Acho que toda previsão econômica tem a função principal de ensinar humildade para a gente, né? Depois ela até ensina alguma coisa de economia, mas ainda que a gente, de vez em quando, acerte alguma coisa, é muito comum o mercado dar para a gente uma aula de humildade que aquilo que a gente pensava estava errado. Eu acho que, de um lado, assim, quando eu falo do amadurecimento, é menos uma visão positiva do cenário econômico como um todo, mas de achar que as pessoas físicas estão ficando cada vez mais conscientes de onde é que elas estão entrando. Eu volto a dizer, tem as exceções, mas acho que o mercado de hoje ele é estruturalmente melhor do que ele era há alguns anos atrás. Agora, quando eu olho para o cenário econômico, acho que a gente tem uma coisa difícil pela frente. Se fosse resumir, por que eu vejo sobremaneira essa dificuldade? O remédio que a gente usou para resolver todas as crises econômicas de 2008 até aqui está sendo exatamente o que a gente está tirando do paciente para ver se ele melhora. O que eu quero dizer com isso? De 2008 para cá, os bancos centrais, principalmente nos países desenvolvidos, imprimiram uma quantidade colossal de dinheiro. Começaram a ensaiar uma diminuição no final de 2018, 2019, o mercado deu uma trincada, eles voltaram, iniciaram um movimento que poderia ser parecido em 2020, a pandemia fez com que a gente desse rollback e levasse essa impressão para níveis nunca antes vistos. 40% do estoque de dólar no mundo foi impresso de 2020 para cá. E o que a gente está fazendo agora é o contrário. Esses bancos centrais que foram compradores marginais ao longo dos últimos 14 anos, inverteram a posição e agora se tornaram vendedores marginais. E isso não é um negócio pequeno. A gente olhar, por exemplo, o Banco do Japão é o maior shareholder de ações do Japão. Então, nenhuma instituição japonesa tem tantas ações quanto o Banco Central, que, por definição, não deveria ser uma instituição que detém títulos de ação de empresas listadas. Então, acho que isso é um primeiro ponto que traz um cenário muito diferente do que a gente viveu. Né? Quem tem 10, 15 anos de experiência de mercado não conhece um mercado diferente como que a gente está entrando agora. Esse acho que é o principal ponto de preocupação. E somado a isso, eu acho que a gente tem dois vetores que me deixam assim, com um pouco de cabelo em pé para não ficar falando de coisa demais. Um cenário geopolítico diferente, né? A gente tem o contexto de Rússia, Ucrânia e a crise de energia na Europa, que está gerando um cenário, novamente, que há muito não se via. Tem um exemplo anedotal que é dólar e euro se encontrando em 1-1, que a gente não via desde 2002, a gente está vendo acontecer agora. Acho que ali a gente pode ter um problema estrutural de oferta e que pode ter consequências, inclusive sociais, muito sérias, em termos de fome, de inflação, da população que está marginalizada. Eu acho que isso é um vetor que o ponto número 1 de preocupação está realmente na realidade, né, no dia a dia, mas bate também nos investimentos. E o terceiro ponto é o cenário eleitoral. E aqui, sem entrar no mérito de um lado ou de outro, a gente vai ter uma das eleições possivelmente mais polarizadas, se é que isso é possível, né? A gente falou em 2014 que talvez nunca víssemos nada tão polarizado, falamos de novo em 2018 que dessa vez era o pico. Eu acho que a gente caminha para 2022 encontrar um cenário ainda mais polarizado. Cenários polarizados, eu acho que é normal que os discursos se inflamem, e discursos inflamados é justamente aquilo que o mercado não quer, né? O mercado busca segurança, previsibilidade, continuidade dos contratos. Então, acho que essa combinação deixa o cenário mais difícil. Agora, o cenário difícil também é sinônimo de oportunidade, né? Ao mesmo tempo que o céu muito escuro dá um pouco de frio na barriga, quando muita gente tem frio na barriga junto, muita coisa boa fica barata. E aí volta no que eu falo dos aportes recorrentes. O mercado piorar muito, você não ter dinheiro para comprar é muito ruim. Ele voltar de uma vez, você está totalmente de fora, também é ruim. Pô, se pode ser ruim comprar, pode ser ruim estar fora, como é que você resolve isso? Faz movimentos graduais ao longo do tempo, você diminui essa chance. Dificilmente vai acertar o ponto mais baixo ou o ponto mais alto,
mas provavelmente no longo prazo vai construir uma coisa que te ajuda a ter uma liberdade financeira mais plena. Ótimo, excelente. Acho que estou de acordo com você, vejo um céu nublado, vejo esse enxugamento de liquidez, né, como sendo algo que não ocorreu nos últimos 10 a 15 anos. Me preocupa, por exemplo, quando escuto um gestor ou outro falar que o pior que acontece com o meu fundo, em 6 meses ele volta. Né? O Covid demorou 3 meses para retomar. Eu temo que dessa vez não necessariamente vá ser assim, em função de ter uma questão macro internacional até, né, muito maior que o Brasil. Tem aqueles que acham que a eleição polarizada politicamente, mas no fundo o centrão acaba dominando e quem governa não governa sem eles, então as coisas não devem mudar muito aqui dentro, mas o contexto internacional, né, que reflete sempre muito aqui, porque o Brasil é uma economia dependente, seja via commodities, seja via o impacto do dólar, a inflação, que por sua vez gera mudança em política monetária, é uma coisa que eu acho que o investidor brasileiro tem que estar atento, né, e reforça o que você está falando, vai devagar, vai todo mês, né, você não consegue acertar o topo nem o piso, você está sempre fazendo ali, né, o seu aporte, vai pegar um melhor e outro pior, mas na média você está construindo a tua poupança, né? E aí, cara, o que também tem a ver com o que você falou de conhecer o risco, né? Conhecer o risco que você está tomando. E, mais uma vez, se você não está conhecendo o risco do que está fazendo, então realmente não deveria estar fazendo aquilo. Né? Reflita, repense onde está investindo, por quê, qual que é o teu horizonte temporal. Eu vou entrar no FIA, vou entrar nessa ação porque ela caiu 90%. Não, mas quem te diz que ela não pode cair outros 90% de onde ela está hoje, né? Então, tem umas análises aí que eu acho que, às vezes, me deixam um pouco preocupado. Concorda, não? Concordo totalmente, Fred. Eu acho que uma das coisas mais perigosas na hora de tomar decisão de investimento é isso que você falou da ancoragem. Uma coisa que já valeu 100, agora vale 10. Então eu vou comprar porque ela tem um potencial de voltar a 100. A capacidade que o preço passado tem de explicar o preço futuro é praticamente nenhuma. E eu acho que isso é um pouquinho do que a gente tem conversado, a gente já falou algumas vezes sobre isso. Acho que aqui a gente vai conseguir aquela brincadeira, que quando a maré baixa, a gente descobre quem estava nadando sem sunga. Então, acho que tem empresas super boas, geradoras de caixa, com diferenciais competitivos de longo prazo, com produtos bons, com bons relacionamentos com o cliente, que caíram 80%. Essas empresas, assim, eu acho uma satisfação enorme comprar e me parece que se elas caírem mais, fica melhor ainda, porque vou ter mais oportunidade de montar uma posição mais significativa a um preço que me parece ainda mais atrativo. Agora, tem algumas empresas que talvez nem deveriam estar na Bolsa, né? Assim, pegaram um movimento de muita euforia, de um excesso de liquidez que a gente não tinha visto, e que não tem um negócio que não está numa fase que ele ainda para de pé. Então, é um negócio que não gera caixa, não gera resultado, é duvidoso se aquilo ali tem ou não sustentabilidade com o cliente, e essa empresa pode eventualmente vir a valer zero. Uma coisa que eu escuto também nessas frases prontas essa empresa vale menos do que o que ela tem de caixa. Então, eu posso comprar porque como se, assim, não tem como eu perder dinheiro. Ela tem em caixa mais do que ela vale. Isso só é verdade se a empresa fosse encerrada no dia. Porque se ela continuar queimando caixa no ritmo que ela queima, e eu estou falando de alguns exemplos aqui sem citar nomes, mas que são reais, em 6 meses ela está fora do mercado. Esse é um negócio que pode literalmente ir a zero. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Acho que é super temerário a gente olhar para o preço passado para fazer uma previsão do futuro, mas volta a fazer o contraponto de que quando cai muito, cai todo mundo junto. Tem quem merecia cair, provavelmente não vai levantar, e quem tem agora ficou com uma boa oportunidade. Isso em todos os mercados. A gente fala muito de ação porque a gente gosta muito do tema, mas é igualmente verdade no fundo imobiliário. Então, tem fundos imobiliários complicados, imóveis em litígio, vacâncias altas que caíram muito. Ou talvez esse realmente a gente devesse ficar de fora, a menos que a gente saiba muito bem o que a gente está fazendo. Agora, existem outros que são imóveis de altíssima qualidade, difíceis de serem construídos, que valem muito menos do que o custo de reposição,
né, que é aquela comparação de quanto que eu custaria para construir um imóvel igual, alugados para bons inquilinos e que estão com taxas muito atrativas. Pô, me parece que quem compra um papel com essas características tem pouca chance de se arrepender. Então, um pouquinho de como que eu enxergo isso, mas estou totalmente com você nessa preocupação de olhar para o retrovisor e fazer previsão para frente. Excelente. Aproveitou, deu bons exemplos práticos aí que acho que permitem ao ouvinte compreender mais claramente a minha e acho que a sua preocupação também. Aproveitou e avançou em fundos imobiliários, que era uma pergunta que eu ia te fazer, né? Como a gente estava conversando em off aqui, a minha percepção é de que muita gente compra fundo imobiliário como se fosse renda fixa, quando na verdade eu acho que ele se assemelha mais a um produto de renda variável, até porque você tem que vender ali muitas vezes no mercado a cota e ela flutua de valor, né? Aquela história de renda fixa passiva uma venda que às vezes é feita de uma forma um pouco exagerada, eu acho, e as pessoas gostam não sei se gostam, acabam se encantando por discursos mágicos, né? Essas frases de efeito. Fiquei feliz que você falou aí sobre fundos imobiliários e tal. E meu tempo está batendo aqui na trave já, Márcio, mas fico feliz que você tenha mantido algumas das suas recomendações. Recomendações não é uma palavra boa, mas os seus conselhos, né? Você tenha compartilhado as suas experiências aqui conosco mais uma vez, né? Quer dizer, ainda vale a pena assumir algum risco, né? Certamente vale muito a pena, aliás, até indispensável conhecer os riscos que se assume, né? Certamente é fundamental se informar, né, em relação ao que está fazendo, e hoje é muito possível, disponível e barato, se não gratuito, ter acesso a boa informação, como você disse também da última vez que a gente conversou, e ainda mais importante, né? Porque há uma profusão de instrumentos e possibilidades de investimento aí, e fazer uma escolha errada pode ser ainda mais caro, como a gente viu aí, né? Bitcoin é 300 e tantos mil reais e hoje a 100, né? Bolsa também perdeu aí 20%, né? Quer dizer, o dólar a 5,40, que a gente tem preços muito nervosos, né? Fazendo com que as posições das pessoas se desvalorizem fortemente. E o Brasil, é sempre bom lembrar, é um país de renda baixa, né? As pessoas não são ricas, são relativamente pobres, e perder dinheiro aqui custa mais, dói mais do que num país rico, concorda? Concordo totalmente, Fred. Acho que isso reforça ainda mais aquela necessidade de prudência na hora de investir, né? Bate muito no que a gente falou, conhecer o seu perfil de risco. Acho que um dos jeitos mais fáceis de ficar pobre é tentar ficar rico rápido. Então, né, já que a gente gosta daquelas frases que marcam, acho que essa é uma que é legal para o ouvinte ter. Sim, os grandes investidores têm cabelo branco, não é à toa, não é porque ser velho faz com que você invista melhor, é porque investir durante muito tempo e chegar à velhice ainda investindo é que geram esses grandes resultados. Então, acho que esse momento é mais do que nunca uma oportunidade quase que pedagógica, né? Da gente se conhecer os riscos daquilo que a gente faz e exercer disciplina. E eu acho que também é um momento que recompensa muito bem quem conhece isso. Quem fala, cara, olha, eu vou aprender, vou fazer a coisa certa, eu vou ter paciência, vou fazer isso quando o céu está de brigadeiro e já está tudo caro, vai te dar uma rentabilidade provavelmente menor. Ter capacidade e até coragem de fazer isso num movimento mais desafiador como o atual, possivelmente vai te recompensar muito mais lá na frente. Maravilha. E também reforça o que você falou da outra vez, me lembrei agora da diversificação, né? Você sempre bate na tecla, né, de não colocar todos os seus ovos na mesma cesta, né, de ir devagar, ter um pouquinho de renda variável, e à medida que você vai se familiarizando, talvez migrar até de um fundo, que é um instrumento, né, mais ali fechado, onde cabe menos o seu conhecimento próprio para operar no à vista, escolhendo realmente quando você se sentir mais à vontade, mais conhecedor do mercado para poder escolher suas próprias ações, e daí ir migrando e evoluindo dentro daquela alocação, né, daqueles percentuais, né, alocação é uma palavra meio técnica, mas daqueles percentuais que a gente se permite, né? Falar, cara, eu estou já perto da minha aposentadoria, né? Eu quero ter um pouco mais de estabilidade, mais renda fixa, então eu vou diminuir ações para 5%, 10%. Eu estou começando a minha vida, meu horizonte temporal é de 20 anos, eu posso ter
70% em ações, mas, né, saiba o que tá fazendo, né? Não é que se cair daqui a 6 meses você vai começar a chorar, vai se desesperar, como o Márcio falou, e vai descobrir que você não é tão corajoso quanto você imaginava. Eu queria saber se você tem alguma consideração ainda a fazer antes da gente encerrar. O tempo bateu na trave aqui. Te agradeço mais uma vez por compartilhar seu conhecimento e deixo aí para suas considerações, dicas, sei lá, alguma outra coisa que você queira acrescentar para o nosso público. Por gentileza, fique à vontade, a hora é agora, cara. Legal, Fred. Cara, primeiro eu queria agradecer de novo a oportunidade de estar aqui. E para não ficar só nos agradecimentos e para uma coisa prática, eu acho que eu gostaria de fazer cor ao que você acabou de falar. Parece que a gente é pouco criativo por repetir as coisas, mas eu prefiro falar que isso é consistência. Aportes recorrentes, diversificados, com foco em longo prazo, eu acho que são a semente e o fundamento que a gente precisa para conseguir sobreviver. Fosse no mercado de 1 ano e meio atrás, que era juros de 2% e bolsa no top story, seja no mercado de agora, com juros de 13,75% e o mercado passando por uma turbulência. Céu de brigadeiro não dura para sempre, mercado turbulento também não. Poucas pessoas, quiçá nenhuma, sabem quando que um vira o outro, então quando que o céu de brigadeiro vira turbulência e quando que a turbulência acaba. Eu acho que o jeito humilde que a gente tem de conseguir sobreviver e, aspas, aqui, triunfar em todos esses cenários é manter essa disciplina, que são pilares simples, que se a gente repetir de forma consistente, eu acho que a gente vai muito longe, né? Investir de forma diversificada, recorrente, com viés de longo prazo. Então, falaria um pouco do mesmo e fazendo coro às considerações também que você fez. E agradeço a todos de novo pela oportunidade de estar aqui. Show de bola, Márcio. Resumaço, ainda tocou numa palavra que eu adoro, que é humildade. Adorei, cara. Abração, muito obrigado mais uma vez, bicho.